os nossos cumprimentos iniciais a todos que nos acompanham nas nossas reuniões virtuais. É um prazer enorme estar com vocês. Sejam bem-vindos, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Muito importante que compartilhe nossas reuniões com seus amigos, parentes, conhecidos e não esqueçam de dar o like, pois assim o YouTube disponibilizará a mais pessoas o acesso às nossas reuniões virtuais. Ao darmos início à nossa reunião, esclarecemos: nossos estudos normalmente são baseados nos dois livros, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, os quais estudamos alternadamente. Nessa oportunidade, estaremos com um tema especial: Maria de Nazaré, a Mulher Amor. Acompanharemos as reflexões da nossa irmã no Ideal Espírita, nossa querida Maria Elisa Risheim, integrante do Lar Teresa. Elisa, suas palavras iniciais. Muito obrigada, João. As palavras iniciais são sempre de agradecimento por estarmos juntos mais uma vez e desejando que a nossa pequena reflexão traga uma união muito boa entre nós nesse pequeno encontro. Vamos então, João. Então, passando para a nossa leitura das palavras iniciais. A página é Ave Maria, de autoria de Amaral Ornelas, está contida no livro Parnaso de Além Túmulo, pela mediunidade Francisco Cândido Xavier. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo, se não for a vossa missão sublime, cheia de graça e bondade. É por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrelas da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e o anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó Divina Soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Contido no Parnaso del Túmulo, ao médium Francisco Cândido Xavier. Façamos então a prece nesse instante, unamos os nossos pensamentos para vibrarmos também, para que a nossa Elisa sinta aquela sensação de envolvimento com o tema que vai abordar, conduzindo o nosso raciocínio para essa expectativa no tema tão especial e que possamos sentir também, mesmo à distância, a renovação das nossas forças, das nossas energias, vibrando pela paz individual, pela paz no lar, pela paz coletiva. E que possamos, então, em nome do nosso Mestre Jesus, dar como iniciado o nosso encontro deste momento. Elisa, a palavra é sua. Obrigada de novo, João. E nós cumprimentamos de novo aqueles que nos assistem nesse momento. Bem, vamos então pensar um pouco nesses instantes, neste tema que propusemos, Maria de Nazaré, a mulher amor. Por quê? Porque no mês de maio, cada ano, nós lembramos especialmente, mais detidamente, da mulher. Temos o Dia das Mães, que é comemorado em todos os lares, com muito afeto, e por uma associação, nós lembramos neste momento em que falamos de nossas queridas mães, nós lembramos de Maria de Nazaré, a Mãe Santíssima. E a gente sabe que é uma grande diferença, uma grande distância entre o comportamento, as posições que
a gente via entre as mulheres, que é agora da atualidade, e o tempo vivido por Maria. Como era a sociedade, como era encarada a mulher nessa sociedade. Historicamente, nós não temos muitos relatos e muitas asserções sobre a posição da mulher naquele tempo. Era difícil, porque, como a mulher não tinha importância, não havia também por que falar da posição da mulher. E estamos falando de Maria e pensando que estamos focando a época em que nasceu Jesus. E por que não havia historiadores daquela época que falassem da Palestina, que falassem da Judéia, da Samaria, da Galileia? Por que não tínhamos historiadores? Ora, quem dominava aquela faixa estreita de terra e que chamava de Palestina? Uma estreita, uma língua quase de terra do Mar Morto ao Mar Mediterrâneo. E quem dominava naquele momento, depois de tantas dominações que aquele povo e que aquela terra sofreu? Eram os romanos, que estavam dominando grande parte do mundo. E para os romanos, não interessava a sociedade hebraica, judaica. Por quê? Não interessava. Eles que tivessem as suas crenças, o que importava a Roma era o pagamento dos impostos. O que importava é que seguissem as leis que eles estavam regendo. Hoje, hoje nós temos um pouco mais de informações. Um pouco mais, porque estudamos e sabemos pela crença hebraica, o que se falava da mulher, como a mulher era encarada naquele tempo. E nós, estudantes do Espiritismo, temos outra maneira de recorrer à história, pelos historiadores espirituais, aqueles nossos queridos amigos espirituais, e que nos deixam livros que sabemos que vão contar muito mais detidamente do que aconteceu e que os historiadores da Terra não tinham condição de observar e depois de escrever. Então, a gente lembra dessas terras todas e lembramos dos historiadores da espiritualidade, como Emmanuel, Humberto de Campos, Amélia Rodrigues, que nos trazem tantos e tantas ocasiões em que o Cristo viveu e ocasiões também em que se falava da mulher, essencialmente. Mas que importância tinha esse ser humano naquele tempo? Mas, por exemplo, no tempo de Moisés, como é que a mulher era encarada? Nós lembramos que podia até ser trocada por um animal, o animal que carregava alguma coisa. Hoje nos parece tão difícil que a mulher tenha sido encarada assim. Mas era o tempo em que estávamos, as condições em que vivíamos. Então, depois de Moisés, ainda passamos muito tempo em que a sociedade hebraica, a sociedade judaica, não se afastou muito, embora o tempo tivesse passado, não se afastou muito deste tempo em que Maria viveu na Galileia. Ora, tanto, tanto tempo passado, e a mulher ainda era considerada naquela sociedade como
alguém sem importância, de estar sobre debaixo de um pai, de irmãos, passava para o esposo, para o marido, que podia desprezá-la à sua vontade. Era um ser que não vivia socialmente, mas vivia de acordo com aqueles que a monitoravam. Então, a gente lembra o quanto os homens podiam desprezar a mulher por qualquer motivo. Motivos. Se ela envelhecia, adoecia, e em muitos casos, quando não tinha filhos, ela era desprezada depois de 10 anos de convivência. Nesse tempo que nós estamos pensando, não havia, então, uma liberdade social para a mulher. E os direitos dos homens não eram os mesmos direitos que havia para as mulheres, que não tinham os direitos. Mas Jesus veio e quebrou as ideias, as regras daquela sociedade. Quebrou aquilo que vivia há séculos da sociedade hebraica. Exemplos? Muitos desta quebra de regras. Lembramos de Jesus na Samaria? Um homem não podia falar sozinho com uma mulher. No entanto, ele está sozinho no poço de Jacó, da Samaria. Fala com a mulher samaritana. Lembramos da hemorroíça? Ah, ela era impura. Mas Jesus reconhece a fé daquela mulher e a cura. Maria de Magdala, sim, era aceita por alguma condição, mas é acolhida por Jesus de outra maneira. Era acolhida como aquela que tinha entendido a que ele viera. Mas não eram só as mulheres assim do povo, ou podiam ser desprezadas pela sociedade, mas também da sociedade romana. Joana de Cusa era esposa do Cusa, que era um grande romano e empregado do imperador naquele tempo. Podemos lembrar agora de Lívia Lentulus. Como não lembrar da esposa de Emmanuel, e que Jesus acolhia espiritualmente naqueles transes tão difíceis em que ela viveu na Galileia. Quebrou as regras. Mas e Maria? Quem foi Maria neste tempo? Quando nasceu, filha de Joaquim e Ana, família pobre, a espera dela era aquela espera de quem iria casar e ter filhos. Era a esperança dessas mulheres. Mas o que acontece? Quem é esse espírito individualmente? Que espírito é esse que recebeu, na nossa tradução, recebeu o nome de Maria? Que espírito é esse que renasce humildemente? É um espírito luminoso, de uma fé inabalável, de uma doçura, de uma compreensão, porque ela estava assim preparada para receber aquele que seria para todos nós a luz da esperança. Maria, Maria Santíssima, Maria de Nazaré. Lembramos do anjo Gabriel, quando chega-se a quase adolescente Maria e diz que ela receberia
o Messias. Por isso és sagrada entre as mulheres. Mas que a dor partiria o seu coração de mãe. Embora a advertência, ela diz: faça-se na escrava a vontade do Senhor, ou faça-se na serva a vontade do Senhor. Que tempo difícil esse em que Maria vive num lugar com tantos preconceitos. Mas como é que nós sabemos disso? Como é que nós conseguimos agora conhecer alguns acontecimentos? Muito pensamos na inspiração que os evangelistas tiveram para relatar os acontecimentos anteriores à caminhada de Jesus. Marcos e Mateus escreveram algumas páginas que depois foram transformadas no Evangelho. Mas esses primeiros momentos, tão inspirados para poderem falar, e ainda, novamente, os espíritos que dá de muito alto nos conseguem falar daquilo que aconteceu a Maria e a vinda de Jesus à Terra. Bem, conhecemos que em um determinado tempo, na Palestina, depois da crucificação, muita desordem, muitos desatinos, muita controvérsia dos ensinamentos de Jesus, até entre os próprios discípulos, mas sobretudo entre os judeus e aqueles que seguiam o Nazareno. Mas seguiam o Nazareno com tanta compreensão ainda do Velho Testamento e tinham dificuldade de pensar de que a importância do Messias naquele tempo na Palestina. E sabemos, então, agora pelos evangelhos, que diante desse momento de grande tristeza na Galileia, em que Maria sentia aqueles recantos tristes e estéreis, sem a presença de Jesus, alguém se aproxima dela, João, que depois seria chamado de João Evangelista, o filho do Zebedeu. E lembrando de Jesus, ele a convida para sair da Palestina e ir a Éfeso. João, fugindo das perseguições que estavam por todos os lados, à procura dos apóstolos e dos simpatizantes de Jesus, João saíra da Palestina para resguardar-se e fora a Éfeso. Em Éfeso, ele leva Maria para Éfeso. Chegaram no lado oriental, do lado oeste da Palestina, atravessaram o mar Mediterrâneo, seguiram depois por um braço desse mesmo mar Mediterrâneo, mas que se chamava Mar Egeu. Éfeso estava localizado às margens do mar Egeu. Chega Maria com João nessa terra. Que era Éfeso, então? Tinha sido uma cidade helênica. Afinal, Alexandre o Grande tinha conquistado parte do mundo, inclusive a Ásia, onde estava agora Éfeso. Éfeso guardava ainda muitas das tradições da Grécia naquele tempo, e que o macedônio Alexandre havia implantado. Mas
junto dessas influências, havia influência asiática, onde estavam localizados eles. E também naquele tempo, quem dominava o mundo? Os romanos, que tinham dominado a Grécia, atravessado os mesmos mares e chegado à Ásia. Nessa mistura de cultura, nessa mistura em que os pensamentos dos homens se dividiam entre Grécia, Roma, Ásia, ainda restava um tempo em que se cultuavam os deuses. Ah, como conciliar, pensava João, a doutrina de Jesus, que ele deveria levar com essa mistura de pensamentos, a mistura de tantos conceitos com os deuses. Chega depois deste tempo, em Éfeso, Paulo de Tarso. Ele vem acompanhado de Silas. Era a terceira viagem de Paulo por aqueles lugares. E quem ele encontra lá em Éfeso? Ah, Prisca e Áquila. Aqueles lá do deserto de Dan, onde o primeiro tempo, por 3 anos, Saulo começa a estudar os conceitos de Jesus com ele. Então, é claro que encontra João naquela terra asiática. E também lá estão Timóteo, Tito e Lucas. Paulo, então, tem uma grande vontade: conhecer Maria de Nazaré e conhecer Jesus através dos olhos maternos. E além de a vontade de conhecer Maria, ele tinha um projeto. Ele pensava em escrever o evangelho pelas recordações de Maria. Paulo permanece lá em Éfeso por 3 anos. E Maria e João se localizam um pouco ao sul da cidade de Éfeso. Calculam umas 3 léguas. E instalou João numa casinha, num promontório, junto à natureza. Tudo muito pobre, mas distante daquele movimento todo, daquela cultura heterogênea em que se sentia em Éfeso. Junto à colina, via-se o mar Egeu. E de lá, conta-nos Emmanuel, agora o historiador da espiritualidade, que no livro Paulo Estevam, que Paulo procura Maria para ouvir dela as recordações. Permanece encantado com Maria, mas não consegue chegar ao seu objetivo porque muitos outros trabalhos em Éfeso e nos arredores da cidade o chamavam. Porque ainda cultuavam a deusa grega Ártemis. E como se comportava aquela sociedade? Ora, Paulo vinha falar de um Jesus. Não falava em deuses. No entanto, o comércio daquela cidade era baseado na deusa grega. E os comerciantes faziam as esculturas, faziam todo o trabalho de artesanato, com joias, e vendiam para aqueles que lá viessem, em Éfeso. Mas como é que esse homem chega aqui agora e diz que não tem importância nenhuma a imagem
os deuses não têm importância, mas que é um só Deus e que Jesus, o Messias, veio falar sobre isso. Paulo, então, tinha muito trabalho, muitas atividades e muitas brigas também com os judeus que lá estavam, porque eles estavam apegados ao Velho Testamento, naturalmente, e não queriam saber de que teria chegado o Messias que fora crucificado em Jerusalém. Então, Paulo, sem tempo, pede a Lucas, aquele médico alexandrino, que o acompanhou pelo mar até Éfeso. E lá, Lucas se aproxima de Maria e ouve as recordações de Maria. O objetivo de Paulo não foi alcançado, mas Lucas anota as recordações. E muitas das lembranças de Maria e esclarecimentos foram colocados depois no evangelho em que Lucas escreve. Ainda Lucas, a pedido de Paulo, Lucas escreve Atos dos Apóstolos. Paulo queria que se registrasse a caminhada dos apóstolos de Jesus, os sacrifícios, as renúncias, a morte de sacrifício de tantos eles. E Lucas escreve, e a pedido de Paulo, ele não relata sobre os sacrifícios de Paulo. Tanto que, quando Paulo é encarcerado em Roma, encerra-se aí Atos dos Apóstolos, porque Paulo não queria que eu considerasse digno de como os apóstolos de Jesus tinham trabalhado com ele. Maria. E Maria recorda para Lucas. E recorda e lembra de Jesus nos seus braços, naquele lugar tão humilde. E na imaginação de Maria, vem os recantos lindos da Galileia, naquele tempo ainda pacificado, em que ela ia à fonte de Nazaré buscar água. Lembra e conta de que Jesus, aos 12 anos, falava aos doutores da lei, aos sacerdotes em Jerusalém. E começa aí o aperto no coração daquela mãe. Como é que o menino de 12 anos é ouvido pelos sábios de Jerusalém? O que poderão fazer com ele que assim procede? E a dor começa até o tempo da crucificação, em que ela é acompanhada por mulheres que seguiram Jesus e que lá estavam desalentadas ao vê-lo na cruz injustamente. E Maria, sofrendo ao ver o filho, sente em seus ombros os braços carinhosos de João. João tinha vencido o medo. João não se escondera como os outros apóstolos e como aqueles que admiravam Jesus, que não queriam sequer estar perto, com receio, um medo que nós entendemos hoje, o medo que sentiu daqueles homens do império que só acreditavam em deuses que não se via. Ah, quanto medo, quanto receio naquele tempo. Mas João, vencendo essas dúvidas, apresenta-se a Maria e ouve as palavras doces que nós sabemos. Filho,
eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Essas palavras que conduziram depois, muito depois, talvez 5 e 6 anos depois da crucificação, quando a Galileia se tornara tão triste para Maria, então depois chega novamente João, que já estivera em Éfeso, e faz esse convite que já conhecemos. Maria, na casa pequenina, junto à natureza, começa a receber os mendigos, os pobres, que não eram vistos na cidade grande de Éfeso. João trabalhava, João falava dos preceitos evangélicos, mas Maria recordava Jesus. E com seu acento maternal, ela acalentava os pobres sofredores que a buscavam. Era para muitos a Mãe Santíssima. E acorriam filas e filas de desesperados a procurarem a casa da Mãe Santíssima. E dela, da sua voz carinhosa, acolhedora, eles recebiam consolo para tantas tristezas e doenças que todos tinham ao buscarem Maria, a mãe de Jesus. Humberto de Campos, esse querido escritor maranhense, escreve no livro Boa Nova, no último capítulo, que ele intitula Maria, através do querido Chico Xavier. Ele faz um relato de como era aquela casinha, instalada lá no promontório, junto ao mar, e o quanto Maria recebia, não para auxiliar materialmente, mas recebia para dar motivo de esperança àquelas criaturas que a procuravam, criaturas humildes. E Maria enternecidamente falava do Filho amado, e essa ternura invadia os corações, acalmavam os peregrinos que por ali passavam e que seguiam as suas vidas, mas consolados por Maria. Um dia, um homem desconhecido surgiu no jardim, estendeu mãos carinhosas e disse: minha mãe, venha aos meus braços. Chegara o tempo de Maria despedir-se do corpo, cansado de tanto tempo, despedir-se da casa que todos buscavam como a casa de Maria Santíssima. E Jesus a recebe em seus braços, a querida mãe, que sai, que deixa o corpo e tem a sua saída do corpo uma expressão de muita serenidade. Mas antes, relata-nos Humberto de Campos, que Maria expressa o desejo de voltar aos recantos bucólicos da Galileia, onde ela vivera os primeiros tempos com o Filho amado. Ela quer rever o mar da Galileia, onde Jesus, às margens do lago, ou dentro dos barcos dos pescadores, falava e curava os doentes.
Ela queria essas lembranças tão lindas que guardava na sua alma. Depois, ainda pede para seguir para os cárceres de Roma, onde os cristãos haviam sido colocados para o grande sacrifício nos circos de Roma. Maria se dirige aos cárceres, ora com eles e ora por eles, que ali estavam, magérrimos, doentes, esperando ainda a morte do corpo, pelo sacrifício. Ela se aproxima então de uma jovem pálida e intui essa jovem para que ela cantasse. A voz trêmula de início começa a cantar, mas contagia todo o grupo daqueles que ali estavam esperando pelo sacrifício em nome do Cristo. A voz da jovem contagia todos os homens, todas as mulheres, todos os jovens, e essa voz se ergue numa prece, acompanhados de Maria. O sacrifício, então, se aproximava, mas com a esperança e a certeza de que encontrariam, no outro plano da vida, aquele que os aguardava. Maria depois segue, e hoje nós sabemos que todo o grupo que segue Maria continua na terra, acolhendo os sofredores como fazia em Éfeso. Aqueles que muito desesperados, como aqueles que estavam em Roma, Maria cura as dores da alma, aconchega com toda a sua equipe que se derrama em amor sobre a terra. Maria, talvez mais próxima de nós, pode representar e os nossos sentimentos ainda tão pobres, representam os sentimentos que sentimos pelas nossas mães. As mães que o Cristo e Deus nos concedeu, que fossem os braços carinhosos que nos receberam em nossa existência. Nesse momento em que temos uma nova oportunidade de progredir e de aprender, Maria está conosco e, com certeza, abençoa todas as mães de que lembramos nesse momento. As nossas mães, as mães daqueles nossos amigos, mas que foram tão importantes na educação de todos. E Maria abençoa essas mães como mãe de todos nós, a Mãe Santíssima, a mãe que acolhe os corações frágeis como os nossos, com todos os seus seguidores. E vamos agora encerrando esse pequeno contato, esse pequeno encontro em que lembramos da mulher amor. Vamos ler um poema escrito por Alta de Souza, um poema musicado, recebido mediunicamente pela fundadora da nossa casa, Lar Teresa, Dona Brunilde Mendes do Espírito Santo. Alta de Souza, a grande poetisa potiguar,
do Rio Grande do Norte, Alta de Souza escreve em poema Painel de Éfeso. Na casinha tão singela, Maria entoava um hino de amor e paz para quem a buscava. E o pobre peregrino, que em prantos a ouvia, seguia o seu destino, bendizendo o nome de Maria. Um dia, alguém chegou, iluminando o jardim, e docemente falou: Mãe querida, vem a mim. E na casinha singela, Maria, envolvida em luz, seguiu umas estrelas nos braços de Jesus. Irmão, se o sofrimento entristece o teu dia, pensa em um só momento no grande amor de Maria, pois suas mãos dadivosas transformarão tua dor em uma chuva de rosas, de paz, de luz e de amor. Graças a Deus. Elisa, voltando para a vida aqui, terra a terra, embalados pela doçura da sua voz, a profundidade da sua mensagem e a elevação deste poema de Éfeso. Quantas bênçãos, acalentando nossa dor, nosso sofrimento e estimulando para o nosso prosseguimento. Assim, amados seguidores, amados ouvintes, estamos chegando ao final de mais uma reunião do nosso Lar de Teresa, nossa reunião virtual. E os nossos agradecimentos a todos que nos acompanharam até este momento. E solicitamos que prossigam conectados conosco no nosso próximo evento. Você gostou? Então, deixe seu like. Renovamos o convite para que na próxima segunda-feira, 19 horas, quando teremos o prosseguimento do estudo do Livro dos Espíritos. Então, façamos nossa prece de encerramento, nos envolvendo exatamente pelas vibrações da nossa querida Elisa, que deixou o ambiente assim fantástico. Maria, Mãe de Jesus, abençoado Espírito que abraça toda a humanidade. Inúmeras são as informações do seu amor derramado sobre a terra, apaziguando as dores, os sofrimentos, as aflições. Nesse instante em que perto de nós temos esse anjo guardião dedicado, que é a nossa mãe, que recebemos por essa bênção na atual existência, onde estiver essa mãe, ao nosso lado, ou já no plano espiritual, que possamos, através do amor recebido, da ternura, da orientação, do acalento, emitir a nossa emoção em termos de gratidão à nossa mãe vinculada a ti, Maria, Mãe Santíssima, amor. Que possamos continuar curtindo ainda essas vibrações de carinho, de amor, de ternura por um bom tempo e aproveitá-lo na multiplicação daqueles que não tiveram essa oportunidade de estar conosco neste momento. Assim, Senhor, pedimos a tua permissão para dar como encerrado esse nosso encontro, embora virtual, mas conectados, todos pelas vibrações do pensamento. Fica conosco, hoje, agora e sempre.